Então, normal, ó. A força normal. Primeiro que essa normal é uma força, tá certo? E eu já estou representando por esse Nzinho aí com essa setinha aí em cima, né? A força normal. Vamos falar sobre ela. Veja só essa bebezinha aí muito linda, né? Essa bebezinha muito linda que aí está. Essa bebezinha. Só um minuto, deixa eu... Veja essa bebezinha muito linda. Se eu pedisse para vocês aí, pessoal, desenhar as forças que atuam sobre essa bebê, uma delas seria a força peso, né? A força peso está atraindo essa bebê. Por que essa bebê não continua caindo? Porque tem uma superfície impedindo que ela caia. E a superfície de um colchão. Veja, a bebezinha exerce uma força de compressão sobre a superfície do colchão. E o colchão empurra a bebezinha para cima. Essa força exercida pela superfície do colchão é a força que nós chamamos de força normal. A força normal são forças exercidas por superfícies. A força normal, ela é perpendicular à superfície. Vamos com calma. Mais um exemplo. Ó, tem o outro bebezinho aqui. E esse outro bebezinho aqui, ele está sobre essa superfície, um piso. Quando você está sobre um piso, o seu pezinho aí, exerce uma força de compressão no piso. E o piso reage. Ó, o piso aplica uma força para cima no seu pé. Essa força aí é a força normal. Da mesma forma, essas malas aí, elas estão comprimindo a superfície, exercendo uma força de compressão. E a superfície exerce uma força aí para cima. Essa força é perpendicular à superfície. E daí vem esse nome normal, que perpendicular significa isso aí. Em matemática, retas normais significa retas perpendiculares, tá certo, pessoal? Por isso que essa força é chamada de força normal. Se formos ilustrar essa situação aqui, por exemplo, o do colchão, o colchão aplica uma força aí, ó, para cima, o piso também aplica uma força aí, ó, para cima. Essas forças são perpendiculares às superfícies. E é daí que vem esse termo normal, que forças perpendiculares, como eu falei para você, são forças normais, tá certo, pessoal? Tranquilo até aí? Querem fazer aí perguntas? Vão fazendo as perguntas aí, eu estou seguindo, hein? Eu estou seguindo. Então vamos lá. Ainda sobre a força normal, veja, só vou voltar um pouquinho aqui a essa situação do bebê que está sobre essa superfície. Professor, quando você falou do bebê que estava no colchão, o bebê deforma o colchão, né? Aí o colchão, olha, ele deformado aí, ele vai reagir, aplica uma força. Quando o bebê está sobre o piso, ele deforma o piso, deforma. Agora a deformação é desprezível, né? A deformação é desprezível. Mas isso ainda acontece, né? Então veja o seguinte, pessoal, veja isso daqui. Imagine que a superfície de uma mesa, se você empurrar a mesa para baixo, com seu indicador aí, ó, você exerce uma força na mesa, a mesa reage sobre você, exercendo uma força que nós chamamos de força normal. Chamamos bem atenção, essa força é perpendicular à superfície. Pessoal, veja bem. Cuidado com isso, hein? Você tem muito cuidado com esse negócio de força normal, força peso. Você vai fazer presente, vai estar presente aí. A força normal, ela é exercida por superfície. Por superfície. Esse exemplo aqui, eu até dei na aula passada, mas nem usei esse slide. É só que eu vou usar ele de forma mais... Esse exemplo de forma mais detalhada agora, tá certo? Deixa eu ver aqui. Lara, poderia repetir a definição de força normal? Ótimo, Lara. Beleza, posso sim, sem dúvida nenhuma. Lara, força normal. Forças exercidas por superfícies, tá certo? Forças perpendiculares à superfície, tudo bem? Um corpo, por exemplo, quando está aí, ó, eu vou mostrar, quando o corpo está pressionando uma superfície, a superfície reage, exercendo uma força aí no sentido oposto, e essa força aí é a chamada força normal, tá certo? Força normal. Lara, veja aí se ficou claro. E ela é perpendicular, a força normal é sempre perpendicular à superfície. Por exemplo, se eu aplicar aqui uma força nesse caderninho, assim, ó, tá certo? Estou exercendo a força nessa superfície, eu estou comprimindo a superfície desse caderno, o caderno reage na minha mão, tá certo? Aplicando uma força normal. Aplicando uma força normal.
Deixa eu ver se tem mais perguntas. Poderia repetir, Lara, né, por favor. Força normal tem fórmula? A pergunta de João diz, força normal tem fórmula? Uma fórmula para calcular a força normal, não. Às vezes ela é igual a força peso em módulo. Aí você vai dizer que normal é igual a força peso, peso é mg, tá certo? A normal, geralmente, a gente encontra ela fazendo, utilizando a segunda lei de Newton, somas vetoriais. Aí, a partir daí, você encontra o valor da normal. Nós vamos ter muita oportunidade ainda de calcular normais aqui, tá certo? Mas não existe uma fórmula específica, que foi a pergunta de João Vitor. Beleza, boa noite a todos. O Saulo está chegando aí, né? A força normal é a reação de compressão feita sobre a superfície. É isso, Jéssica, é isso mesmo. E nós vamos já falar mais sobre isso. Isso é importantíssimo, que você falou aí. No caso, a superfície principal é a do piso, né? Não precisa ser superfície principal, né? Pode ser uma parede. A superfície pode ser a superfície de caderno, que eu não mostrei vocês aqui, tá certo? Pode ser a superfície de uma mesa, onde todas as coisas estarão em cima. Ah, se for nesse exemplo, sim, aí você poderia dizer que a superfície aí seria a superfície da mesa, né? Ficou claro? Sim, obrigado. Disse aí, Lara. Valeu, Lara. Pessoal, olhe para essa imagem aí, onde você tem um livro e esse livro está sobre uma mesa. Vamos considerar aí, pessoal, que esse livro encontra-se em equilíbrio, tá certo? Ele está em equilíbrio estático, ou seja, em repouso. Vimos isso na aula passada, vocês lembram? Equilíbrio estático significa repouso. A aceleração aqui dele, a aceleração aqui é zero, né? Aceleração zero. Está em repouso aqui, né? Aí a minha pergunta é, quais forças atuam sobre esse corpo se ele está em equilíbrio? Veja bem, nós sabemos que existe a força peso que puxa esse livro para o centro da Terra. Nesse caso aí, para baixo. E a superfície, aí o livro vai, comprime a mesa, aí a mesa reage aqui, ó, aplicando uma força, que é a força aí normal, né? Qual é a outra força, né? A outra força aí é a força que está para cima, é a força normal. Que força é essa? Nós já falamos, é a força normal. Quem exerce essa força normal? Aí eu venho uma pergunta, pessoal, nós já sabemos que o peso é exercido pela Terra quando aqui na Terra você está, tá certo? E quem é? Qual é o agente da força normal? Escreve aí. O agente da força normal. Jéssica está falando de força de atrito. Falaremos de força de atrito. Talvez até já no nosso próximo encontro. Tá certo, Jéssica? A superfície. A minha pergunta foi, quem exerce a força normal? A colega aí falou, a superfície, professor. Exatamente. É a superfície. É a mesa. Eu disse aí, é a mesa. Essa força aí para cima, perpendicular à superfície, é a força normal. Eu sempre estou olhando aqui para cima porque eu coloquei uma TV aqui, pessoal, fica mais fácil de eu me comunicar com vocês, tá certo? Beleza, show de bola, galera. Tranquilo. Olhe, sempre conhecendo, né, as forças, sempre, eu insisto nisso. Você tem de identificar quem exerce a força e quem sofre a força. Nesse caso, quem exerce a força normal é a superfície, quem está sofrendo a força normal é o livro, tá certo? Se está em equilíbrio, eu coloquei esses tracinhos, que isso aí significa que essas forças têm a mesma intensidade, né? Está em equilíbrio, tá certo? O sistema está em equilíbrio. Quando eu digo que o sistema está em equilíbrio, aí, olha, pessoal, que pergunta, se fosse uma pergunta para vocês, olha, a força normal, vamos ver se vocês respondem essa. A força normal e a força peso aí, nesse exemplo aí, são iguais? Sim ou não? Olha a pergunta. É uma questão discussível. A força normal e a força peso, elas são iguais, sim ou não? Você não pode dizer que a força normal e a força peso, que elas são iguais por quê? Você não pode dizer porque elas têm sentidos opostos, olha, tá certo? Sentidos opostos. Forças são grandezas vetoriais. Para dois vetores serem iguais, tem que ter o mesmo módulo, que é a intensidade, que é o valor numérico, tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Essas forças têm a mesma direção, é a vertical, têm o mesmo módulo, estão em equilíbrio, elas se equilibram, né? Mas têm sentidos opostos. Então essas forças não são iguais, são vetores opostos. Elas são iguais em módulos, em intensidade, tá certo? São forças iguais em intensidade. Beleza. Beleza, vamos lá. Então, se você chamando uma de mais, né? Se eu considerar para cima mais, a outra vai ser menos, força resultante é normal menos o peso. Ora, se elas são iguais em módulo, a resultante aqui vai dar zero, tinha de dar zero, porque o sistema está em equilíbrio, equilíbrio estático, o sistema está em repouso. Em repouso. Vamos seguindo.
mais uma vez aqui, para ficar claro definitivamente esse negócio de normal e peso. Imagine só que você empurra essa mola para baixo, né? Para você entender um pouco mais sobre normal e peso. Se você empurrar essa mola para baixo, a mola vai aplicar uma força em você para cima, na sua mão, tá certo? Da mesma forma, o livro comprime a mesa para baixo, ou seja, comprime os átomos da mesa, como se eles funcionassem como micromolas, tá certo? Aí eles reagem aí e empurra o livro para cima, tá certo? É a força normal. Beleza, eu acho que esses exemplos aí são exemplos suficientes. Essa força aí, a força normal, ela é perpendicular à superfície. Eu acho que são exemplos suficientes para isso daí, tá certo? Não corpos diferentes. Sentidos opostos, e isso, elas têm sentidos opostos, Letícia. Estão em corpos diferentes, sim, João. Estão nisso mesmo. Veja bem, exemplo perfeito, Jéssica disse aí. Beleza, Jéssica. Fico feliz aí que você tenha gostado e que isso tenha contribuído aí para o seu aprendizado, né? Vamos lá. Você tem um livro aí que ele encontra-se em equilíbrio, tá certo? Mais uma vez, se você desenhasse todas as forças sobre o livro em equilíbrio, você ia desenhar a força normal e também ia representar a força peso. A força peso é a força que eu estou representando aí pelo vetorzinho vermelho, tá certo? Se está em equilíbrio, essas forças são iguais. Essa pergunta eu fiz na aula passada, eu vou repetir aqui, tá certo? Ora, se a normal e o peso se equilibram, essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Essas forças constituem um par de ação e reação? Sim ou não? Você tem duas forças que têm a mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. São ou não são ação e reação, né? Então veja, não constitui um par de ação e reação. Não constitui. Por que não constitui, professor? Porque essas forças atuam no mesmo corpo, né? Essas forças atuam no mesmo corpo. E ação e reação atuam em corpos distintos. A terceira lei de Newton diz isso, como nós vimos na aula passada. Se um corpo A exerce uma força em B, B reage em A. Se A em B, B em A. Se A em B, B em A. Então veja, se eu aplico uma força no caderno, o caderno aplica uma força em mim. São corpos diferentes. Então se essas forças atuam em corpos diferentes, mas quando você olha para o livro, aí você pergunta ao livro, ô livro, quem foi que aplicou a força normal em você? Foi a mesa aplicou a força. Ó, a normal está aplicada no livro e a força peso também está aplicada no livro. Se você tem duas forças aplicadas no mesmo corpo, não pode ser ação e reação, tá certo? Então vamos lá, ó. Mas para toda ação existe uma reação, hein, galera? Bora ver se a galera estudou aí, hein? Para toda ação existe uma reação. A aula passada eu utilizei eu desenhando, era um negócio mal assombrado que só, tá certo? Mas agora aqui tá bem desenhadinho, né? Para toda ação existe uma reação. Aí eu fiz essa pergunta lá, bora ver se vocês lembram, ó. Cadê a reação da força-peso? Vá! Para toda ação existe uma reação. Cadê a reação da força-peso? Aí, beleza. O livro que exerce sobre a Terra e a Terra que exerce sobre o livro. Na Terra, exato, ó. Tá aqui, a resposta é essa, ó. Essa é a pergunta. A pergunta, qual é a reação da força-peso e onde ela está aplicada? É só perguntar. A pergunta ao livro. Livro, quem é que aplica a força-peso em você? Aí o livro diz, é a Terra que me atrai. Ora, se a Terra atrai o livro vai atrair a Terra. Se a Terra atrai o livro atrai a Terra. Se A em B, B em A. Então, a reação do peso é uma força menos peso, que eu estou representando com o vetorzinho vermelho para cima. Menos peso. Menos só para dizer que está no sentido oposto da força-peso, pessoal, tá certo? Essas forças aí, aí ação e reação. Agora sim, se A em B, B em A. Beleza? Tranquilo? Beleza, isso mesmo. Aí segue a pergunta. Quem exerce a reação da normal? A reação da normal está onde? E onde ela está aplicada? Tá de boas agora, né, pessoal? A reação da normal está onde? E onde ela está aplicada? Na mesa. Na mesa. Opa, Jéssica. É só perguntar ao livro. Pergunte ao livro que ele lhe responde. Ô, livro, quem foi que aplicou a força normal em você? Aí o livro vai dizer, foi a mesa. Foi a mesa que aplicou. Foi a superfície que aplicou a força normal em mim. Aí, ó, então, olha. Se é a mesa que aplica a força normal no livro, o livro aplica a força, que eu vou chamar aqui de menos normal, só para dizer que é o sentido oposto. Ora, se a mesa aplica no livro, o livro aplica na mesa. Ação e reação, dois corpos.
Beleza, galera? Beleza até aí? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos seguindo, né? Aí, ó, mais uma vez, força resultante é normal menos o peso. Normal, estou considerando normal menos o peso. Eu estou estudando a resultante no livro. A resultante no livro. Então, aplicando ali a resultante no livro. Normal menos o peso. Se elas estão em equilíbrio, né? Elas se equilibram. Então, dá zero, né? Porque elas têm a mesma intensidade. Força resultante aí é zero. Beleza, galera. Aí, para fechar a terceira lei de Newton aqui, que eu já tinha falado um pouco na aula passada. Aí, veja bem, ó. Veja esse exemplo aqui. Vou voltar aqui só para mostrar essa figura, ó. Duas forças para se equilibrarem. Que a galera diz também, para se anular. Duas forças para se anularem ou para se equilibrarem. Elas precisam necessariamente estar atuando no mesmo corpo. Duas ou mais forças. Para poder a resultante dar zero, para elas se equilibrarem. Essas forças precisam estar atuando no mesmo corpo. Forças que atuam em corpos distintos não se equilibram, certo? Não se soma vetorialmente forças em corpos distintos, tá certo? Então, vamos terminar aqui com a terceira lei de Newton dizendo isso. Quando eu falo da terceira lei de Newton, estou falando de ação e reação, então estou falando de duas forças. Eu estou falando de forças de módulos iguais, de mesma direção, de sentidos opostos, em corpos distintos, que nunca se equilibram. Ou seja, elas nunca se anulam. Por quê? Porque se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A. Beleza, galera? Terminamos aqui de falar da terceira lei de Newton. Eu tinha começado a aula passada, tinha até dado esse exemplo, mas tinha dado esse exemplo desenhando, aí um negócio meio... né? Vamos para a próxima, vamos ajudar esse gatinho aí, tá certo? Esse gatinho tem uma pergunta a fazer a vocês. O gatinho, a pergunta é: a força normal aponta sempre para cima? Sim ou não? A força normal aponta sempre para cima? Porque até... Não, exatamente, não. Não mesmo. Não mesmo. Professor, por que você fez essa pergunta? Acredite, muitos alunos acreditam que é normal. De tanto fazer esse exemplo aí, os caras pensam que é normal, sempre aponta para cima. Mas veja, isso aqui não é verdade, né? Por exemplo, essa pessoa aí, acredito que não, né? Essa pessoa aí, ó, tá esse atleta, esse jovem aí, está empurrando a parede aí para a direita, né? A força exercida por ele é para a direita. Aí a superfície reage na mão dele, aplicando a força normal para a esquerda, horizontal e para a esquerda, tá certo? Para a esquerda.